Coach não tem autoridade espiritual para guiar povo. Pode treinar técnicas. Como é que você conquista? Como é que você é empreendedor? Como é que você pode conquistar as coisas? Não tem nada contra. Mas não tem autoridade espiritual para dar rumo ao povo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. Nos dias atuais, estamos vivendo a era das redes sociais. E com isso, temos nos deparado com diversas pessoas se destacando por sua forma de falar e conduzir pessoas em um processo de mentoria e treinamento. Estamos falando dos coaches. Muitos deles se tornam uma espécie de guia das pessoas e são vistos como referência em diversas áreas. Podemos destacar aqueles que têm uma forte influência no meio cristão e que muitos têm seguido cegamente, substituindo os ensinamentos de pastores com história e longa caminhada com Cristo. O pastor Silas Malafaia, que tem sido uma voz profética em nossa nação, recentemente fez um forte alerta às igrejas sobre o perigo de ser conduzido por pessoas que não têm autoridade no reino espiritual. E ainda deu exemplo de alguns deles que são destaque, mas vivem sob uma autoridade espiritual e têm isso como um pilar e conduta de vida. Confira o que falou o pastor Silas Malafaia e deixe sua opinião nos comentários. Porque nós estamos vendo a era dos famosos anônimos. Se anônimo é famoso, o que é isso? Eu explico. A contradição é proposital. É famoso porque falou alguma coisa na rede social, ou porque tem uma inteligência em alguma área e consegue, né, se expandir em rede social, e aí o povo acredita em tudo que eles falam. Não tem história, você não conhece a história, você não sabe a origem, e quando se trata de reino e de mundo de Deus, quem que está submetido à pessoa? Então isso é uma coisa muito perigosa. Falsificadores da palavra de Deus. Evangelho não precisa de muleta. Evangelho não precisa de bengala. Evangelho é a verdade fundamental de Deus para o homem. Não precisa de teorias teológicas nem de ajuda. Ele é soberano. Como é que o povo de Deus está sendo levado por belos discursos? De gente muito inteligente e preparada até, que seduz o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo seduzido pela falta de conhecimento e de discernimento espiritual. Como é que o povo de Deus prefere seguir gente que chegou agora, que não tem história, do que aprender com homens fiéis que deram a vida no Evangelho e que tem história? Qualquer um que usar técnicas de persuasão arrebata a gente. O pastor vocacionado, chamado para cuidar da igreja de 20, 30, 40 anos, ele olha assim, você não sabe nada, você não está com nada. Um homem de Deus, uma autoridade espiritual, sendo trocada por quem não tem autoridade espiritual. Como é que o povo de Deus segue essa gente? Sabe por quê? Falta de conhecimento e discernimento espiritual. A questão não é ser oposição a pastores. A questão é falsificar o Evangelho. Essa que é a questão, irmão. Não é porque alguém é contra mim, não é porque alguém não concorda com o que eu falo. Não, esse negócio aí, porque nós temos divergências em pontos não fundamentais. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema com meus irmãos presbiterianos que acreditam na predestinação. Isso não é doutrina fundamental do Evangelho, eu não tenho problema com isso. São meus irmãos, vão para o céu também.
Eu não tenho problema com meus irmãos batistas que pregam a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nem isso, nem na outra. Eu creio na predestinação da igreja, não individual. Aí é outro assunto que não é aqui. Mas eu não tenho problema. Os falsificadores da palavra nesse tempo. Tem várias maneiras, mas eu vou te dar 4 dicas. 4 dicas. Número 1, soberba. Todo falsificador da palavra é soberba. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele conhece mais a Bíblia que todo mundo. Não tem ninguém aí no páreo para discutir comigo a Bíblia, que eu engulo todo mundo. Soberba. Mesmo usando técnicas de engajamento, que eu sei o que eu estou falando, para redes sociais, mas no fundo está a soberba. Mesmo produzindo factoides de videozinho para atrair gente para a rede social, a soberba. Está marcado por soberba. Sabe por quê? Porque falsificador da palavra recebe marca do caráter de Satanás. E uma das marcas proeminentes do caráter do diabo é a soberba. Agora chegou para consertar as coisas erradas da igreja. São os donos da verdade. Meu irmão, o negócio é incrível. Mais de 60 milhões de crentes nesse país. Eu pergunto, eles ganharam quem? Gastaram a sua vida no evangelho aonde? Os mesmos que menosprezam a igreja, eles estão usando o povo de quem? O povo que não é deles, são usurpadores das ovelhas de Cristo. Metem o pau. E eles vieram de onde? Vieram da Lua? De Marte? Desceram de paraquedas? Eles estão no meio evangélico por causa de quê? 60 milhões de crentes, mais de 100 anos de evangelho nesse país, que eu não sou digno nem de tirar a sandália de homens que deram a vida pelo evangelho, para hoje ter uma igreja poderosa nessa nação. Aí veio, olha, esquece, tá tudo errado aí, nós vamos consertar. Vai ver se eu estou na esquina, gaiato. Ovelha não guia ovelha. Você foi chamado para ser um pastor local? Grande honra. Grande honra. Tu não vai ter galardão menor do que alguém que é pastor internacional ou nacional. Não. Você não vai ter galardão menor, não. Você vai ter galardão segundo aquilo que Deus propôs para o teu ministério para você fazer. Gente querendo estar num nível que Deus não chamou. Quer exercer uma autoridade espiritual sobre a igreja como um todo, não estou falando de denominação, quando não tem. E pior ainda quando é um leigo que quer se meter em questões de autoridade espiritual. Aí a casa caiu de vez. Aí vamos ver o que alguns estão ensinando. Vamos ver aqui alguns erros teológicos. E aqui eu começo a história. Primeiro, o templo não tem valor. Não. O templo não tem valor, não. Você tem que entender o jogo astuto que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, minam a importância do templo. 60% do dinheiro da igreja é para manutenção do templo. Tu dirigiu que igreja, brother? Tu foi pastor aonde? Então, para mostrar que você está mentindo, tá vendo esse templo aqui? 6.580 lugares, ar-condicionado central. 40% da renda da igreja é para manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80? E daí? Mas eu estou provando porque quem gosta de falar e de dar conceito tem que se preparar para o contravapor.
dirige igreja, é pastor. Como é que vem aqui dizer, olha o absurdo? Eu conheço esse espírito. Esse é o espírito de Judas. Para que esse alabastro? Derramar esse 50? Podia dar esse dinheiro para os pobres. Eu conheço esse espírito. Cobram tudo e caro do povo. Para qualquer coisa que quiser acompanhar. Mas para a igreja é demais. Olha, eu acho que Davi, 1 Crônicas 29, estava errado. A oferta de Davi para construir é um desperdício desgraçado. Pastor é autoridade. Tem que ter. Se é templo, se é uma loja, se é uma casa, obedecei a vossos pastores. Ovelha tem que estar subjugada a pastor, senão ela se perde. Se o templo não tem valor, pastor também não. Então qualquer um pode dirigir o povo de Deus. Olha o jogo. E aí qualquer um pode dirigir o povo de Deus? Qualquer um pode batizar. Então você solapa a autoridade espiritual, e a autoridade na Bíblia é princípio, não é regra. Você solapa essa autoridade, e aí você pode ser dirigido por qualquer um. Falsificação do evangelho. A autoridade é um princípio tão importante que nem aqui na terra Jesus escapou. O ministério de Jesus começa só depois do batismo de João. Quem liberou o ministério de Jesus na terra. Não há profeta, ministério maior do que o de João. O maior profeta, Jesus que está falando. Quer questionar Jesus? Quem te falou que João era algum leigo? João era um profeta. Foi predito acerca dele lá em Isaías. Já estavam falando dele, o preparador do caminho. Quem te falou que João Batista era um qualquer? Era um profeta, ministério. Tinha autoridade para batizar. Gente, o problema é ovelha querendo guiar a ovelha. Agora segura. Coach não tem autoridade espiritual para guiar povo. Pode treinar técnicas. Como é que você conquista? Como é que você é empreendedor? Como é que você pode conquistar as coisas? Não tem nada contra. Mas não tem autoridade espiritual para dar rumo ao povo. Esse é um problema que eu estou vendo hoje. O cara é coach e quer vir com conversa doutrinária. Cada macaco no seu galho, desculpa a expressão, e cada um no seu quadrado. Não se meta naquilo que Deus não delegou a você. Quem não se submete à autoridade espiritual não pode ser autoridade espiritual. Eu vou citar aqui porque fica mais fácil. Aqui, na nossa igreja, está aqui o pastor Djalma Pinho, que é coach, dá treinamento. É um pastor, mas está aqui debaixo da minha autoridade. Faz um belo trabalho. Tiago Brunet é coach. Não pertence ao meu ministério, pertence à Lagoinha, mas está lá, debaixo da autoridade de um pastor. De vez em quando me chama, me pede conselhos. Está lá, faz um trabalho espetacular nessa área. Eu creio que o reino de Deus tem que ser estabelecido em tudo que é área. Nas ciências, na economia, no empresariado, na cultura, na educação, na política, no judiciário. O reino de Deus é para ser estabelecido na terra. E Deus levanta a gente para treinar o povo de Deus. Eu não estou aqui menosprezando esse trabalho não, e estou citando aqui. Já filmou ele aí, meu filho? Aqui, Mostra aí para ele quem é Djalma. Esse da máscara preta. Está aqui, está me ouvindo aqui. Meu irmão, você pode ser general de 4 estrelas. Você pode ser ministro do STF. Você pode ser o homem mais rico do Brasil. Você pode ser o cara mais inteligente dessa terra. Aqui não passa de ovelha. E se for pastor, aqui está debaixo da minha autoridade. Pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair na cova. Você está sendo guiado por ovelha em questões doutrinárias? Estou com pena de você. Estou com pena de você. O vídeo completo do pastor Silas Malafaia deixamos na descrição deste vídeo.
Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.